Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldemir e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como que a gente pode lidar com a ansiedade. Sabe, aquela ansiedade do nosso dia a dia que acontece com todos nós. Acontece comigo, com você, com seu amigo, sua amiga, seu filho, filha, esposa, marido, mãe, pai. Acontece com todos nós e que de certa forma tira a paz, a tranquilidade, o sono, o sossego, prejudica a nossa qualidade de vida, prejudica no trabalho, nos estudos. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar algumas dicas sobre como que a gente pode lidar com essa ansiedade e diminuir ela em nossa vida. Lembrando que essas dicas servem apenas para casos de ansiedade mais simples. Ansiedade envolvendo algum transtorno, como transtorno de ansiedade, se seu caso for algum transtorno de ansiedade, com uma ansiedade mais forte, mais intensa, eu recomendo que você procure um profissional. Então, pessoal, como que a gente pode lidar com a ansiedade? O que que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade em nossa vida? A primeira dica, o primeiro passo é compreender e entender a ansiedade. Primeiramente, entendendo que a ansiedade é algo normal e natural da nossa vida, faz parte das emoções humanas, não é nenhuma doença. O que vai ser considerado uma doença, uma patologia, é a frequência e intensidade que essa emoção chamada ansiedade acontece, né? Então, o que que é o normal e o patológico? É a intensidade e a frequência. Então, quando a gente sente ansiedade uma vez ou outra em nossa vida, que é natural acontecer a ansiedade, tudo bem, mas quando a ansiedade começa a ficar muito frequente, muito intensa, muito desproporcional, começa a prejudicar muito a vida da pessoa, começa a trazer muito sofrimento, então a gente já pode começar a pensar que isso possa ser um transtorno de ansiedade. Para isso, lógico, precisa fazer uma avaliação com um psicólogo, com um psicoterapeuta, com um profissional, um psiquiatra, né? Então, o que vai diferenciar o normal do patológico é o que vai diferenciar de uma ansiedade do dia a dia para uma ansiedade generalizada, algum transtorno de ansiedade, é a frequência e a intensidade que essa ansiedade acontece. Então, o primeiro passo é entender que sentir ansiedade é normal e natural. O que vai diferenciar o normal do patológico é a intensidade e a frequência. O primeiro passo é entender um pouco disso, né? E também tentar entender e compreender o que é a ansiedade. Por que a gente sente ansiedade? De onde surgiu? Por que a gente tem essa sensação relacionada à ansiedade? Por que a gente tem ansiedade? Por que a gente sente ansiedade? Ansiedade, pessoal, ela é uma emoção derivada do medo. Ela é uma emoção que tem como característica principal dentro dela, dentro da ansiedade, o medo voltado para o futuro. Para a gente entender um pouco melhor a ansiedade, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma retrospectiva do passado, para a gente entender a origem da emoção do medo e da ansiedade. Há 250 mil anos atrás, o Homo sapiens ele vivia sob o perigo de grandes animais. E ele só tinha duas alternativas quando isso acontecia, quando ele se deparava com um animal muito perigoso, um animal selvagem, um predador. Ou ele lutava ou ele fugia. Então, quando ele se deparava com um animal muito perigoso, uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral acionava, começava a acionar e mandava uma mensagem para uma glândula chamada pituitária. Essa glândula pituitária que fica no cérebro mandava uma outra mensagem para uma outra glândula, uma outra parte do corpo, chamada glândula suprarrenal. Nessa glândula suprarrenal, a gente tem hormônios do cortisol, a gente tem adrenalina. Então, quando o Homo sapiens, quando o homem antigamente via um animal muito perigoso, essa amígdala cerebral era ativada, que mandava uma mensagem para a glândula pituitária, que mandava uma outra mensagem para a glândula suprarrenal, onde lá tinha hormônios do cortisol e hormônios da adrenalina. Esses hormônios então percorriam o corpo todo, fazendo mudanças fisiológicas no organismo do ser humano, preparando ele para lutar ou fugir do perigo. Então ele se deparava com um animal muito perigoso, começava a ter toda
esse mecanismo cerebral, esse mecanismo do corpo, né? O corpo dele então se preparava para lutar e fugir. Então, o que é o medo? O medo é quando a gente sente que existe algum perigo em nossa frente, que a gente precisa, e o corpo então reage preparando o organismo para fugir ou lutar desse perigo, né? Aí quando o homem sábio, quando o homem da caverna voltava perto de onde ele encontrou esse animal perigoso, o cérebro dele começava a imaginar que aquilo poderia acontecer novamente. Começava a ter pensamentos voltados para o futuro, imaginando que aquilo poderia, que aquele animal perigoso poderia aparecer novamente. Então, como uma estratégia de sobrevivência, as mesmas reações aconteciam no corpo daquele homem, fazendo com que ele tomasse mais precaução, tomasse mais cuidado para que ele não viesse a morrer, não viesse a ser pego pelo animal perigoso. A ansiedade surgiu como uma estratégia evolutiva para proteger o homem de perigos de grandes animais, de perigos selvagens, perigo da natureza. Então, a ansiedade surgiu justamente para isso, para proteger o ser humano, para fazer com que ele tenha mais cautela, mais precaução, tome mais cuidado com a sua vida. E se antigamente o que fazia com que o homem sentisse ansiedade fosse grandes animais, animais selvagens, perigos da natureza, hoje em dia é diferente. Hoje em dia o que faz com que a gente sinta ansiedade? É o desemprego, doença, assalto, acidente, falar em público, falar com alguém. Então, a ansiedade do passado e do futuro, a ansiedade do nosso dia a dia de hoje em dia mudaram. Mas a forma como o cérebro entende, como ele capta tudo isso, ainda continua sendo a mesma, né? O cérebro é o mesmo do passado, apenas os perigos, as situações que mudaram. Além de entender a origem da ansiedade, como que a ansiedade surgiu, por que ela surgiu, qual que é a sua função, é muito interessante e importante também a gente entender como que acontece a ansiedade. A ansiedade acontece quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro. Quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro, esses pensamentos são do tipo trágicos, dramático, catastrófico, são pensamentos voltados para o futuro do tipo catastrófico, pensamentos como não vou conseguir, não vai dar certo, vou errar, vou perder meu emprego, vai dar branco, as pessoas vão rir de mim, vou ficar sozinha, sozinho. Então são pensamentos voltados para o futuro do tipo trágico e catastrófico, pensamentos catastróficos. Uma coisa interessante é que tudo aquilo que a gente produz a nível mental produz sensações fisiológicas. E o nosso cérebro, o nosso corpo, o mecanismo, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, nem do que é futuro, presente e passado. Não consegue diferenciar essas coisas. Então, quando a gente tem nossos pensamentos, quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro, do tipo catastrófico, do tipo vou sofrer um acidente, vou ter uma doença, não vou conseguir, não vai dar certo, as pessoas vão rir de mim, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não consegue diferenciar o que é do que é imaginário. Então, para ele, aquilo como se estivesse acontecendo mesmo, aquilo como se fosse real e estivesse no presente. E ele prepara o nosso corpo para reagir, para lutar ou fugir daquele perigo que ele acredita que vai acontecer. Então, como que acontece a ansiedade? A ansiedade acontece quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro, tipo catastrófico, né? E como o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, a gente começa a imaginar várias coisas ruins que podem acontecer conosco. O corpo humano, ele pega aquilo como se fosse verdade e produz todos os sintomas da ansiedade. A outra dica é aceite a ansiedade. Mas como assim aceitar a ansiedade? Isso mesmo, aceite a ansiedade. Eu sei que a ansiedade é ruim, é algo desagradável, a gente não gosta de sentir ansiedade, mas no momento aceite a ansiedade. Aceite a ansiedade como se ela fosse um convidado que você não esperava, mas que você sabe que em algum momento ela vai embora, né? A ansiedade é algo que vem e vai, é algo, assim como todas as emoções, elas vêm e vão. Então, deixe a ansiedade ocorrer naturalmente em sua vida, deixe a ansiedade acontecer naturalmente, deixe a ansiedade ocorrer e ir embora assim como as águas de um rio, né?
A ansiedade, ela não é permanente, ela acontece e depois vai. Então, isso que é importante, você deixar a ansiedade acontecer, sentir a ansiedade e deixar ela ir embora. Porque quanto mais você briga com a ansiedade, quanto mais você tenta controlar de forma inesperada a ansiedade, fazer com que eu não possa sentir ansiedade, eu não posso sentir ansiedade, o que vai acontecer? Mais você vai sentir ansiedade. Então, não brigue com a ansiedade. Se você sentir ansiedade, tudo bem, né? Deixe sentir ansiedade e deixe ela ir embora. A ansiedade vem e vai. Observe seus pensamentos. O que passa pela sua cabeça? Comece agora mesmo a tomar consciência dos seus pensamentos. Comece agora mesmo a observar os seus pensamentos. O que passa pela sua cabeça? A gente vive muito no piloto automático e não costuma observar os pensamentos. E como eu já disse, a ansiedade ela acontece quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro e do tipo catastrófico, do tipo trágico, dramático, como não vou conseguir, vou errar, não vou dar certo, vou perder meu emprego, vou ficar sozinho. Então, comece a observar seus pensamentos. No momento que você sente ansiedade, observe esses pensamentos nessa hora, quando você sente ansiedade. Quais são os seus pensamentos? Que tipo de pensamento você tem? Como é que ele é? Tem alguma imagem, algum diálogo interno, algum som? O que você pensa ali? Você pensa, não vou conseguir, não vai dar certo, vou errar, vou perder meu emprego. Quais são os seus pensamentos? Depois de você identificar esses pensamentos, começa a respondê-los. Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente vai acontecer? Quais são as evidências disso? E se isso acontecer, como é que eu vou lidar? O que eu posso fazer para lidar com isso? Então comece agora mesmo a observar seus pensamentos, a identificar e responder eles, responder seus pensamentos que aparecem em sua mente. Outro ponto importante é você resgatar, relembrar de momentos em que você sentiu confiança, que você teve capacidade, teve recursos para lidar com situações difíceis. Você lembrar que você é capaz, que você pode, que você consegue. Por quê? Porque a ansiedade ela acontece, como eu já falei nesse vídeo, quando a gente tem pensamentos voltados para o futuro, pensamento catastrófico, de que algo ruim vai acontecer na nossa vida, e ao mesmo tempo um sentimento de incapacidade, de falta de recursos para lidar com esse perigo que a nossa mente acredita que vai acontecer. Então a ansiedade tem dois pontos. A mente voltada para o futuro, do tipo catastrófico, do tipo trágico, dramático, e ao mesmo tempo pensamentos de falta de confiança, de falta de capacidade, de falta de recursos. A gente tem o nosso pensamento voltado para o futuro e ao mesmo tempo sentimento de incapacidade. Por isso, comece a lembrar agora mesmo de um momento que você já se sentiu capaz, que você teve confiança. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação onde você imaginava que não conseguiria enfrentar, que você não conseguiria lidar, mas você conseguiu. Então, as dicas para lidar com a ansiedade é: entenda e compreenda a ansiedade, aceite a ansiedade, identifique e responda os pensamentos catastróficos, pensamentos dramáticos e relembre e recupere recursos e capacidades que você tem. Desenvolva a autoconfiança. Lógico que essas dicas são dicas simples para lidar com a ansiedade do dia a dia. Se você tem algum transtorno de ansiedade, se a ansiedade está muito intensa, muito forte, você pode procurar um profissional, um psicólogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, um forte abraço e muito obrigado.